Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Que dia maravilhoso hoje, gente, que frio é esse? Hoje, 25 de junho. É uma maravilha a gente sentir esse frio, porque a gente está vivo, né? Dai graças ao Senhor por esse dia maravilhoso que Ele fez, que Ele nos concedeu viver, que Ele nos concedeu mais uma vez a gente poder buscar a Sua palavra, aprender com a Sua palavra, né? Buscar a sabedoria para que a gente possa cada vez mais estar próximo desse Deus maravilhoso que fez o céu, a terra, a chuva, o frio, o vento. Ele é maravilhoso. Honre esse Deus maravilhoso. Coloque sua vida nas mãos dele para que ele possa dirigir seus caminhos, sempre para o bem, sempre para uma vida próspera, uma vida feliz, alegre, saudável. E esse é o nosso Deus, que nos quer bem, que nos quer com abundância, que nos quer uma vida saudável. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar o capítulo 21. E eu só queria lembrar, então, que o provérbio é dividido em 3 partes, né? Do capítulo 1 ao 9 são os convites à sabedoria. Os códigos 10 a 24 que nós estamos vendo agora, os capítulos, né, de 10 a 24, são os códigos dos sábios, ou seja, dos reis, dos filhos, daqueles que buscam sabedoria, né? Quanto mais sabedoria a gente tiver, mais próximo a gente está de Deus, mais próximo dos irmãos, mais bem a gente vai fazer, mais a palavra de Deus a gente vai levar para aqueles que não sabem, que não conhecem, né? Que ainda estão dormindo. Vamos acordar, vamos acordar. E do 25 ao 31 é a conduta e comportamento dos nobres, né? Então vamos lá hoje, capítulo 21, né? Versículo 1. A mente do rei é um riacho na mão de Javé, e este o dirige para as nações, para onde quiser. Então a mente do rei é um riacho na mão de Javé, e este o dirige para onde quiser. O rio, a gente sabe que o rio ele vai se desembocar e ele vai indo, seguindo o seu curso natural e vai aonde? Vai desembocar num rio maior e esse rio maior vai indo e desemboca onde? No oceano, né? No mar. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que ir crescendo, sendo um riacho, depois se tornando um rio maior, depois se tornando um mar, né? Para que a gente possa crescer. Então, é Javé que tem esse poder, né, de dirigir cada um de nós para onde ele quiser. Então, quando a gente verdadeiramente se entrega nas mãos dele, né, ele nos encaminhará, ele fará o nosso curso ser normal, né? Então, a mente do rei é um riacho na mão de Javé. Então, a nossa mente, nós somos reis. Lembra que nós somos reis, filhos? Nós somos reinantes. Se nós somos filhos do rei, nós somos reis também, reis e rainhas. Então, nós temos que comportar como os reis e rainhas. Reis e rainhas são aqueles que estão ali para defender o povo, para orientar o povo, né? Para colocar no povo freios, né? Para que ele tome direções corretas, que ele não tome direções tortas na vida. Então, esse é o nosso rei que está nos orientando. Então, o rei aqui a gente considera o nosso Deus, né? Não o rei aqui. Então, a mente do nosso rei. E aí a gente sabe, né, que quando foi escrito os provérbios, eles viviam, eles tinham reis que os governavam. E os reis eram o quê? Os reis representavam Deus na terra. Por isso, então, que a mente do rei, né? E aqui a gente entende como a mente de Deus e a mente do rei, o qual eles eram governados, né, na época. Vamos lá, versículo 2. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é Javé quem pesa os corações. Javé conhece os nossos corações. Não adianta você dizer que você está no caminho certo se você está fazendo coisas que Javé desaprova, né? Então é ele que pesa os nossos corações, né? Então é mais complexo um pouquinho do que parece, né? Que a gente pensa que o caminho é sempre reto, né? Mas se a gente se entrega a Deus, é Ele que vai nos conduzir. Então a gente precisa, né, nos colocar. Porque se nós pensarmos mais fundo aqui, por exemplo, quando Eva, né,
Um exemplo bem assim, né, lá atrás, né? Quando Eva pecou, por exemplo, né? Que a serpente ofereceu o fruto, que ela comesse o fruto que Deus tinha proibido. Quando ela pecou, vocês acham que a Eva achou ruim de experimentar aquele fruto? Não, pelo contrário, né? O fruto era o quê? Era bom. O fruto era bom. Então, o mal, ele parece bom, né? O mal, ele parece bom. Lembra quando nós dizíamos ontem que quando você faz o mal, né? Come o pão, né? Roubado, que parece mais gostoso, e aí depois que você descobre que tem grão de areia na boca, ou seja, descobre que aquele pão que você comeu ou aquela coisa errada que você praticou não surgiu, não surtiu frutos positivos. Muito pelo contrário. Veio te dar o quê? Veio te dar desgosto, né? Veio te dar tristeza. Então, veja, quando Eva, né, come o fruto, né, ela parecia muito bom, né? Então, nem todo caminho que parece bom é o caminho certo, né? Nem todo caminho que parece bom é o caminho certo. Então temos que ter o quê? Nosso coração voltado para Deus, para que Ele possa nos guiar, que Ele possa nos orientar. Por isso que nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. E a gente precisa buscar cada vez mais, né? E falar também, anunciar cada vez mais. Porque Ele disse que a gente não saberia nem a hora e nem o momento que Ele ia voltar, né? Jesus disse isso para nós. E por isso Ele disse que a gente fique o quê? Vigiando e orando. Então nós temos que vigiar e orar. Mas isso não significa que a gente tem que ficar com os braços cruzados só rezando. Não, pelo contrário. Nós temos que fazer aquilo que foi aquilo que Deus nos fez fazer, né? Aquilo que Deus nos programou para fazer. Que nós somos o quê? Seus filhos e que devemos uns aos outros estar sempre anunciando esse Deus maravilhoso, iluminando as mentes das pessoas, né? Porque tem um versículo da Bíblia que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se o escravo soubesse que ele era escravo, né? Então, aí eu não lembro quem que falou isso, não sei que escritor que escreve aqui. Ele salvou, por exemplo, salvou 10 escravos. Ele não salvou mais porque eles não sabiam que era escravo. Se eles soubessem que era escravo, eles teriam sido libertados da escravidão. Então, quando você não sabe que você é escravo, quando você não sabe que você não tem conhecimento, você acha que tudo que você está fazendo está certo, né? Você não aprendeu a fazer outra coisa. Então, a partir do momento que você busca conhecimento, discernimento, sabedoria, você vai aprender que você muitas vezes é escravo, né? É escravo do pecado, dominado pela ganância, pelo orgulho. E aí então o que a gente vai fazendo? Vai mudando a rota da nossa vida, vai mudando a direção. Então, a nossa mente vai clareando e é isso que nós precisamos fazer. Ajudar com que as pessoas cada vez mais clareiem a sua mente, porque o dia que Jesus voltar, a gente não pode negar que a gente não sabia, né? Então a gente precisa ensinar e levar conhecimento cada vez mais para as pessoas, né? E assim a gente tendo conhecimento também, e saber aquilo que nós, para que nós nascemos, para que nós viemos nesse mundo. Lembra que eu perguntava nos vídeos anteriores? Eu não sei se você ouviu até o final, mas eu perguntava para você quem é você, né? Quem sou eu? Eu queria saber que vocês dissessem quem sou eu. Então, quem é você? Você não é, não sou a bancária, eu não sou a professora, não. Primeiro de tudo, eu sou filha do Criador, né? Eu sou filho do Criador, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos, filhos muito amados, escolhidos por Deus. Mesmo antes de nós termos nascido, Ele já nos escolheu e nos chamou pelo nome. Então, esse é você, esses somos nós, filhos. Essa é a nossa identidade. E depois aquilo que nós estamos fazendo é o que vai mostrando aquilo que depois de filhos é o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Aí eu sou professora, aí eu estou como professora, eu estou como médico, eu estou como bancário, né? Mas eu não sou aquela profissão. Porque essa profissão vai cessar um dia, uma hora vai cessar e você vai sobrar o quê? Aquilo que você é realmente, a sua essência. Então, qual é a sua essência? Qual é a sua essência hoje? Como é que você está vivendo a sua vida hoje? Qual é a sua essência?
na sua família, no seu trabalho. Você está sendo filho, a imagem e semelhança de Deus? Você está levando para as pessoas a imagem e semelhança de Deus que você é, que você tem dentro de você, que é você? Então, era isso que eu queria colocar para vocês, né? Quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que transbordar esse Deus maravilhoso que está dentro de nós. Então, primeiro de tudo, eu sou como Deus é. Quando Moisés pergunta quem é, quando eu for para o Egito, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer para eles? Quem, né? Porque nosso Deus não tem imagem. Nosso Deus é um Deus invisível, mas é um Deus visível. É o Deus que faz, né? É o Deus que faz acontecer. E aí ele diz para Moisés, diga ao povo que eu sou. Então, eu sou, eu também sou. Então, o que eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha e filho de Deus. Então, essa imagem, essa nossa identidade, é a que nós temos que mostrar para o mundo que ainda não conhece Jesus, que ainda não conhece o nosso Deus Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a tua imagem. É a essa imagem que você tem que levar. É esse Deus que você tem que anunciar. Porque Ele está dentro de você. E pede que você anuncie. E quando você anuncia, Ele te dá tudo aquilo que você precisa para anunciá-lo. E daí vem o quê? A nossa prosperidade. Porque a nossa prosperidade foi para isso que Ele nos deu. Para que a gente possa servi-lo. Por isso que maior é aquele que serve. E Jesus dizia, maior é aquele que serve. Quem quer ser o maior tem que ser o menor de todos e servir. Porque o menor de todos é o maior no reino de Deus. Percebe? Servir a Deus. Né? O reino de Deus anda na contramão deste mundo. Nós muitas vezes buscamos neste mundo as coisas dele. Essas coisas são passageiras, essas coisas vão passar. Então nós temos que buscar coisas do mundo, do reino de Deus. Ele dizia, meu reino não é deste mundo. Nós andamos na contramão deste mundo para que a gente busque o reino de Deus. Mas buscando o reino de Deus, Ele nos dará tudo aquilo que Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Porque é essa vida que Deus quer para nós. Mas se nós buscarmos a Ele, nós teremos essa vida em abundância. Olha como é contraditório. Por isso que Ele dizia que aquilo que eu digo é para confundir as pessoas que se dizem sábias nesse mundo, se dizem inteligentes nesse mundo. Se as pessoas se dizem sábias e inteligentes nesse mundo, mas não buscam a Deus, elas são tolas, vivem neste mundo. E nós somos de um outro mundo. Olha isso. Nosso reino é como o reino de Jesus, não é deste mundo, mas nós vivemos neste mundo, porque é neste mundo que nós fomos feitos para que nele nós possamos anunciar Jesus, anunciar esse reino de Jesus, que é o reino da vida eterna. Porque a nossa vida não termina com esse aqui, não termina aqui nossa vida. Aqui vai ficar o nosso corpo, lembra? Esse corpo visível aqui que a gente vê, que a gente enxerga, uns aos outros a gente vê. Mas esse corpo vai ficar aqui na terra. A terra vai consumir, mas a nossa alma, ela vai viver eternamente. Porque é para isso que nós fomos criados. Né? Então eu acho que hoje era para isso que eu tinha que fazer esse vídeo para vocês mesmo, né? Para dizer isso. Então, veja, nós fomos criados para viver neste mundo, para fazer a vontade de Deus nesse mundo. E fazendo a vontade de Deus, Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Só que para fazer a vontade de Deus, nós não podemos ficar dormindo, nós não podemos ficar brincando, né? É como diz lá no Provérbio 6. Nós devemos o quê? Fazer aquilo que nós precisamos fazer. Fazer a nossa semente que está dentro de nós, que Ele plantou dentro de nós, fazer ela frutificar, fazer ela prosperar, fazer ela dar frutos. Percebe? Aos pouquinhos a gente vai entendendo, né? Aos pouquinhos a gente vai entendendo. Olha só no versículo 1 quanta coisa a gente falou, né? E aí, ó, o versículo 2, né? É isso que nós estávamos falando, então. Agora o versículo 3. Praticar a justiça e o direito vale mais para Javé do que sacrifícios. Olha que nós estávamos falando aqui, né? Não preciso nem comentar mais. O que é praticar a justiça e o direito? É isso que Javé quer, que a gente busque a prática da justiça.
Então, neste mundo aqui, nós temos que viver o mundo dele, aquilo que ele nos ensinou. Porque aqui nesse mundo tem muita injustiça. O direito muitas vezes o direito muitas vezes das pessoas são roubados, e é isso que nós temos que fazer nesse mundo, né? Praticar a justiça e o direito, né? Porque ele vale mais, ele muito mais para Javé do que sacrifícios. Não adianta a gente ficar ofertando as coisas para Deus, fazer sacrifício a Deus, né? Se a gente não faz a sua a vontade, aquela vontade que ele quer para nós, para a nossa vida, que nós possamos servir a cada um, buscando a justiça, buscando o direito das pessoas, né? Então ele quer que a gente faça isso, ele não quer que a gente faça sacrifícios. Eu não quero sacrifícios, eu quero a justiça. O versículo 4. Orgulho e ambição, olha aí, orgulho e ambição são pecados que dirigem os injustos. Então, aqueles que são injustos, eles buscam o quê? O que é o orgulho, gente? O orgulho é você não se deixar achar autossuficiente, se achar poderoso, achar que o dinheiro pode comprar tudo, né? Não. Buscando a Deus, nós temos que ser humildes. Então, o orgulhoso, se você é orgulhoso, você não entra no reino de Deus, porque o reino de Deus não cabe o orgulho. O orgulho é você querer ser mais que o outro, você querer ser autossuficiente. Nós somos dependentes do nosso Criador. Veja, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Então nós somos dependentes, eu não faço nada sozinho. Deus é que nos guia e nos orienta. Quanto mais eu busco a Ele, mais eu vou acertar na vida. Mais eu vou endireitar as coisas que estão tortas em minha vida. Porque eu busco a Ele. Então eu não sou orgulhoso. Muitas vezes você não lê a Bíblia por orgulho. Você acha que você não precisa ler a Bíblia porque você acha autossuficiente. Preciso ler a Bíblia, já sei tudo que está lá. Será que nós sabemos tudo que está? Nós estamos aqui em Provérbios. Quanta coisa linda nós vimos de Provérbios até agora, né? Além de todos os ensinamentos que estão na Bíblia, gente, a Bíblia é inesgotável. Ela não se esgota de tanto conhecimento que tem. Então, cada vez mais a gente busque aprender para que a gente seja humilde, não seja orgulhoso e nem tenha ambição, porque a ambição não leva a lugar nenhum. Leva, sim, à destruição e à morte, né? Então, são pecados que dirigem os injustos. Se nosso Deus é justo, nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós temos que ser justos, santos, apartados deste mundo, como nosso Pai é justo e santo, né? Olha aqui, o 5. O 5. Os projetos do trabalhador trazem lucro. Os planos do apressado trazem miséria. Veja, nós temos que ser. Nós não podemos ficar parados, porém não podemos ser apressados, né? Tem até uma música, né, muito chata que falava antigamente, né? O apressado come cru. Não é assim? O apressado come cru. Porque quando nós nos apressamos em fazer as coisas, nós atropelamos, nós não pensamos, nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Lembra que eu dizia nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que nós temos que dobrar nosso joelho quando a gente for fazer alguma coisa, quando a gente quiser fazer um projeto, dobrar o nosso joelho e pedir que Deus interceda por nós, para que seja o projeto. É bom para mim, Senhor, mas veja se é bom para o Senhor e me dê direção, né? Lembra que eu dizia ontem, não tire Deus de nada, não tire Deus da sua vida de forma nenhuma. Não é colocar Ele na nossa vida, não, é não tirar Ele de nada. Deus tem que estar nos guiando sempre à nossa frente, nos orientando em nossos projetos, em nossa vida, em tudo que nós formos decidir na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, né? Na nossa empresa, todos os momentos da nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em tudo, né? E vamos lá, mais um.
Riqueza adquirida com mentiras é ilusão. Riqueza adquirida com mentiras é ilusão fugaz, de gente que procura a morte. E eu vou deixar esse versículo para a gente refletir amanhã, porque ele é muito interessante e eu tenho até uma passagem de Tiago que eu quero refletir mais a fundo com vocês. Então não importa, veja que não precisa ter pressa, né? Porque o que é apressado traz miséria. E eu não quero miséria com vocês enquanto a gente está falando sobre a Bíblia. Quero trazer quanto mais conhecimento, melhor, para que a gente possa entender melhor. Então, nós vamos parar no 5 e amanhã nós continuamos no versículo 6, tá? Que Deus possa abençoar sua casa, sua família, seu lar. Que seu lar possa ser cheio de bênçãos. Que seus filhos sejam os rebentos de oliveira, como diz, né, na Bíblia. E que a sua esposa, que seu esposo possam ser verdadeiramente, né, possam verdadeiramente se amar uns aos outros, para que Deus possa, que nós possamos, né, mostrar a face de Deus através da nossa família, através do nosso trabalho. Lembra, você é imagem e semelhança de Deus. Isso é o que você é. Isso é o que você carrega todos os dias de sua vida, mesmo antes de você ter nascido. Então, nós somos a imagem e semelhança do Pai, do Criador. Olhe para o espelho e você vê a imagem de Deus. E essa imagem de Deus está levando o que para as outras pessoas? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o que eu estou levando para as outras pessoas? Então fica aí esse pensamento hoje, para que a gente possa, assim, durante o dia, estar refletindo sobre isso. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, né? As atitudes minhas no falar, as atitudes minhas no serviço onde eu estou, as atitudes minhas na minha casa, na minha família, com os meus filhos, é atitudes de filhos de Deus? É atitude de filhos, imagem e semelhança de Deus? É essa imagem e semelhança de Deus que eu estou levando para as pessoas? A imagem e semelhança a Deus, o nosso Criador, nosso Pai, Jesus Cristo, que veio aqui e morreu por nós, é a imagem que eu estou levando para as pessoas? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Antes de tudo, eu sou filha do Criador. Eu sou imagem e semelhança. Eu sou filho do Criador, eu sou imagem e semelhança. Então é isso que nós temos que levar para as pessoas. Então reflita em todas as atitudes, em todos os momentos de sua vida, hoje e sempre. E reflita se vocês realmente estão levando essa imagem de Deus para outras pessoas. A imagem que você é. Fique com Deus, um beijo no coração.